E se 80% da sua riqueza dependesse só de 20% do que você faz e você estivesse ignorando exatamente essa parte? Quanto dinheiro será que você já perdeu até hoje só por não saber disso? Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Existe um princípio silencioso que governa quase tudo na nossa vida, da riqueza até a produtividade, da saúde ao sucesso. E ele se chama Lei de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, já ouviu falar? A lógica é muito simples, mas poderosa. 80% dos resultados vem de apenas 20% das ações. E o contrário também é verdade. 80% do esforço muitas vezes produz só 20% do resultado. Esse padrão aparece em todo lugar. Nos negócios, normalmente, 20% dos clientes geram 80% do faturamento. Na sua produtividade, 20% das tarefas entregam 80% do impacto. E na economia global, os 20% mais ricos da população mundial concentram mais de 80% da renda. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Pareto e o princípio 80-20. Mas e na sua vida financeira? Você já parou para pensar se está aplicando esse princípio ou se está ignorando completamente? Será que você está focado nas ações certas, aquelas poucas decisões que realmente constroem riqueza? Ou será que você está preso no esforço pesado, nos detalhes excessivos ou nos hábitos que só ocupam seu tempo, mas não movem a sua vida? Será que suas ações financeiras hoje fazem parte dos 20% que constroem riqueza ou estão nos 80% que só te dão trabalho e consomem energia? Meu objetivo no vídeo de hoje é te dizer quais são essas ações que geram 80% dos resultados com 20% dos esforços na sua vida financeira. Já me conta aqui nos comentários antes de ver o resto do vídeo. Se você tivesse que apostar em só uma coisa para melhorar nas suas finanças hoje, o que seria? Se eu fosse você, eu falaria aqui, porque vai que eu consigo te ajudar. Agora, sem enrolação, sem excesso, sem perda de tempo, você vai aprender o que realmente importa. Porque quando você foca nas poucas coisas certas, tudo começa a mudar mais rápido do que você imagina. A maioria se perde tentando fazer de tudo, mas você vai fazer só aquilo que funciona, aquilo que precisa. A grande questão é, você está disposto? Primeira dica então, aceite, você precisa investir. Chega de desviar do essencial. Você pode até anotar seus gastos, economizar no cafezinho, fazer planilha, estudar, organizar seus boletos e até tentar aumentar sua renda. Mas se no fim de tudo você não investe, tudo isso só vai virar esforço mal direcionado. Investir não é opcional, é o ponto de virada que falta na sua vida. Enquanto você continuar colocando sua fé só no INSS, numa previdência privada mal explicada, ou se contentando com a poupança ou CDBzinho do banco, você só vai estar empurrando a responsabilidade do seu futuro para alguém que não tem compromisso com ele. Aceitar que precisa investir é o início da virada. É quando você para de sobreviver e começa a construir. Mas muita atenção, investir não é sair copiando o que está na moda ou aparece no seu feed do Instagram. É a partir dessa decisão de investir com consciência que todas as outras atitudes certas começam a fazer sentido. Sem essa aceitação, o resto desmorona. Então o primeiro passo é essa aceitação interior, a decisão de começar a investir. Agora, a segunda dica é começar o quanto antes, porque o tempo trabalha a seu favor. Como nós falamos agora, o primeiro passo é decidir, mas você já decidiu. Vou começar a investir. Agora, não adianta só decidir. Você precisa realmente transformar isso em ação. Tem muita gente que já entendeu que precisa investir, que sabe que o banco não é mais o lugar certo de deixar o dinheiro e já ouviu 1000 vezes sobre a importância de fazer o dinheiro trabalhar. Mas ainda assim, não começa. Fica esperando o momento certo, a grana extra, a promoção, a calmaria no mercado, o vídeo perfeito que finalmente explique tudo. Sabe aquela sensação de 100% de segurança que adivinha nunca vai vir? Pois é, enquanto você não toma uma atitude, o tempo passa. E o tempo é exatamente o que separa quem prospera de quem vive correndo atrás. Porque investir não é só sobre quanto você coloca, é sobre quando você começa e quanto tempo esse dinheiro vai ficar rendendo para você. Olha o exemplo do Warren Buffett. Ele começou a investir aos 11 anos de idade. Começou do zero, mas construiu um império bilionário, principalmente por causa do tempo que ele teve ao lado dos juros compostos. É claro que estar vivo até hoje, aos 94 anos, ajuda ainda mais nesse efeito dos juros compostos. Mas independente de quanto tempo você vai viver, o melhor momento para começar a investir era ontem. O segundo melhor é hoje. Se você não começou ainda, agora é a hora. Quando a gente olha os 160 bilhões de dólares na conta do Warren Buffett, a gente não enxerga que, na verdade, a maior parte desse patrimônio surgiu depois dos 60 anos, simplesmente porque ele começou cedo e ficou investindo por décadas. Não é que ele viveu mal esses 60 anos e só depois ficou rico, não. Ele já era multimilionário, conquistou seus primeiros milhões antes dos 30 anos de idade. Porém, quando a gente fala de bilhões, a gente só chega nesse valor por conta do efeito do tempo. É o tempo que ativa
ativa os juros compostos. É o tempo que transforma aportes pequenos em grandes montanhas. É o tempo que constrói liberdade, mas só para quem começa rápido. E antes que você diga, mas eu ainda não sei tudo, deixa eu te lembrar uma coisa. Você não precisa de preparação total para dar o primeiro passo. Você precisa de ação, começar a investir e ir aprendendo no processo. Tarefa prática para você agora então. Se ainda não tem, abra uma conta agora numa corretora confiável. Dando algumas dicas aqui, apesar de não ter exclusividade com nenhuma corretora, você pode abrir na Rico, na Nubank, na Inter, na XP ou no BTG. Todas essas são confiáveis. Através das corretoras que são gratuitas, você pode colocar um valor simbólico lá. Pode ser R$10, R$50, R$100, o que for. Mas só de fazer isso, enviar o primeiro dinheiro, você já quebra uma barreira invisível que prende 90% das pessoas. Aquela barreira de nunca começar. Depois você aprende mais, ajusta e melhora. Mas primeiro, você entra no jogo. Fez sentido para você? Se já tem uma conta aberta numa corretora, curte esse vídeo aqui para eu saber. Voltando então às atitudes essenciais do 80-20. A primeira delas é você decidir começar a investir, entender a importância disso. Não adianta você só ganhar dinheiro se gastar tudo e não investir nada. A segunda delas é de fato começar a investir o quanto antes, sem enrolação, independente do quanto você tem, o melhor momento é agora, tem que começar a investir. Mas a terceira atitude que muitos ignoram é você aportar com regularidade, porque sem consistência nada cresce. Se você não sabe o que é o aporte, é todo o valor novo que você adiciona nos seus investimentos. E fazer esses aportes com consistência, mensalmente, apesar de não ser obrigatório, pode gerar um valor muito maior no futuro para você. Quer ver só? Para você entender melhor essa parte, eu quero falar uma situação verdadeira aqui, matemática, de duas pessoas. Imagina que as duas começaram do mesmo jeito, com R$20 mil investidos, porque elas achavam que tinham que ter um valor alto para começar a investir. Só que uma delas fez só isso, pegou os R$20 mil e deixou lá no investimento básico. Durante 17 anos, esse dinheiro ficou rendendo lá 1% ao mês. Ela não investiu mais porque achou que investir um pouquinho mais todos os meses não ia fazer grande diferença. Ficou esperando juntar mais uma boa quantia para investir, mas adivinha, isso nunca aconteceu. Por sua vez, a outra pessoa que investiu também aqueles R$20 mil conheceu o Rules e entendeu o jogo. Ela fez o mínimo que muita gente não faz. Além dos R$20 mil, aportou mais R$1.000 por mês. Qual foi o resultado? A pessoa que ficou lá parada só com os R$20 mil chegou à quantia de R$227 mil no final do período. Pode parecer muito, já que multiplicou o patrimônio por mais de 10 vezes, mas isso só parece muito até você ver o que aconteceu com a outra pessoa. A outra que teve consistência e aportes regulares chegou a mais de R$1 milhão, para ser mais específico, R$1.100.000, o que gera por si só uma renda passiva de quase R$11 mil por mês, enquanto a primeira só gerou uma renda passiva de pouco mais de R$2 mil por mês. Perceba que a diferença entre elas não foi conhecimento e nem sorte, já que elas tiveram exatamente a mesma rentabilidade. A única diferença foi a constância. É o que pouca gente entende. A riqueza não nasce de um grande acerto. Ela nasce do que você faz todos os meses, mesmo quando parece pouco. Por maior ou menor que ele seja, o aporte é a regularidade que vai fazer a diferença. Poucos movimentos certos, repetidos com disciplina, e o tempo faz todo o resto. Se você entendeu a importância disso, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que precisa também entender que aportar com regularidade é a chave da riqueza. Pode ser que só esse vídeo faça toda a diferença na vida dessa pessoa, então compartilhe com quem realmente mereça. Agora, além de fazer aportes com consistência, você precisa também ter uma boa alocação. Não adianta só você escolher bons ativos. Investir bem é também sobre decidir como esse dinheiro vai ser dividido de acordo com os seus objetivos e o seu perfil. A isso a gente dá o nome de alocação de ativos e é a base da estratégia de qualquer investidor sério. Não adianta você focar em encontrar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários se a composição da sua carteira não respeitar seu nível de tolerância ao risco. O problema nunca é o ativo isolado. O problema é quando ele está fora de lugar. Uma boa alocação de investimentos vai equilibrar segurança e crescimento. Ela reduz as perdas nas crises e aproveita as oportunidades nos ciclos de alta. É isso que te mantém firme enquanto o mercado balança. Estudos dizem que, na verdade, a alocação do seu patrimônio é responsável por até 90% dos seus resultados. Por isso, é muito importante que você aprenda como fazer. E é isso que eu quero te ensinar agora brevemente nesse vídeo. Vou dar um exemplo de como essa alocação vai funcionar em diferentes perfis. Começando pelo conservador, que é aquele perfil que prioriza mais segurança, estabilidade e baixa exposição ao risco. Uma boa alocação poderia ser, por exemplo, 75% em renda fixa, 20% em renda variável no Brasil e 5% em renda variável no exterior. Pelo menos para começar, faz sentido
ter uma alocação assim. Agora, quando você quer avançar um pouquinho mais, você vai buscar uma alocação moderada, que busca mais crescimento, mas sem abrir mão da proteção. Essa alocação poderia ser, por exemplo, de 50% em renda fixa, 25% em renda variável no Brasil e 25% em renda variável no exterior. Perceba que é uma alocação bem equilibrada que eu particularmente gosto muito. Mas eu sei que existem aquelas pessoas que querem também ser um pouco mais arrojadas, tendo foco total no crescimento no longo prazo e com mais tolerância a oscilações e ao risco. Uma alocação com esse perfil poderia ter muito menos renda fixa, 25%, por exemplo, e os outros 75% serem divididos, por exemplo, metade em renda variável no Brasil e metade em renda variável no exterior. Esses percentuais que eu falei aqui não são uma regra fixa, mas são um bom ponto de partida para quem quer investir com equilíbrio. Independente de qual seja a sua alocação, a verdade é muito simples. Se você não tiver uma boa alocação, você se expõe demais quando deveria se proteger. Ou então você perde grandes oportunidades por estar conservador demais. E é por esse motivo que isso é essencial no seu resultado e está aqui nos 20% que geram 80% do resultado. Lembre-se que uma boa alocação ela precisa funcionar para você em qualquer fase de mercado e cada pessoa, de acordo com o seu perfil e objetivos, precisa ter uma alocação ideal para você. Não dá para você simplesmente copiar o que outra pessoa fez. Se hoje você ainda não sabe qual que é seu perfil ideal, ou se você está com a sua carteira desorganizada, ou mesmo não sabe como montar sua primeira carteira de investimentos, agora é a hora de corrigir isso. Escaneando esse QR Code aqui, você fala diretamente, gratuitamente com o nosso time de especialistas que vai desenhar uma estratégia que faça sentido para você, sem chute e sem modinha. É só você preencher aqui para falar diretamente com a nossa equipe. É gratuito, você não precisa fazer isso sozinho e nem deveria. A gente está aqui para te ajudar. Agora, por último, mas não menos importante, falamos de alguns temas mais voltados para investimentos, mas se você esquecer desse último tópico aqui, você não vai conseguir seus 80% do resultado. Uma atitude importantíssima que você tem que ter é a de manter a paciência. Enquanto todo mundo surta, você mantém o plano, simples assim. Investir bem não é só uma questão de saber o que fazer, é sobre continuar fazendo a qualquer momento, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Tem gente que muda a carteira a cada notícia. Se a Selic sobe, corre para a renda fixa. Se a Selic cai, corre para a renda variável. Se a bolsa sobe, entra. Se cai, sai. Esse vai e volta não constrói riqueza, só constrói frustração. O mercado é cíclico. Ele sobe, desce, assusta e depois volta a subir. Quem muda de plano toda hora nunca vai colher resultado, porque não consegue deixar o tempo trabalhar a seu favor. Você vive arrancando a semente antes da colheita, e é claro que isso não funciona. É igual na sua vida. Pense em quem começa uma dieta nova toda semana. Nunca dá tempo nem de um plano funcionar, porque a ansiedade atrapalha o processo. Com investimentos é a mesma coisa. Se você não segurar a estratégia, você não vai segurar o crescimento. A riqueza não é feita de velocidade, ela é feita de constância com paciência. E sim, é claro que vai ter ruído no caminho, mas quem tem plano não precisa de previsão, precisa de calma, de consistência e tempo. É claro, como nós já falamos várias e várias vezes aqui. No fim das contas, construir riqueza não é complicado, mas exige uma coisa que muita gente ignora: o foco no essencial. A maioria está ocupada demais buscando um atalho perfeito, mudando de plano a todo momento, caçando o investimento da vez. E no meio desse barulho todo, se esquece do básico que realmente funciona. A verdade é que você não precisa de 1000 decisões e nem de fórmulas secretas. Você só precisa de poucas escolhas certas, repetidas com consistência. É isso que separa quem constrói patrimônio de quem só fica correndo atrás. Simplicidade não é fraqueza, é exatamente o que te protege do caos e te aproxima da liberdade. Você não tem que fazer mais, você só tem que fazer melhor. Agora só depende de você. Vai continuar fazendo tudo menos o que realmente importa ou vai focar no que realmente funciona? Eu espero que você tenha gostado dessas 5 dicas que eu te passei aqui hoje, e para ter mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo, que toda semana tem conteúdo novo de graça para você. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo. E mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.